É uma alegria imensa receber todos vocês aqui nesse cantinho. Aqui eu vou dividir com vocês com um pouquinho mais de tempo as ideias dos meus projetos de leitura, as minhas metas literárias. Aqui a gente vai falar sobre literatura, sobre livros, sobre pessoas interessantes. A gente vai aqui tentar, né, porque eu tô junto com vocês nessa, ampliar o nosso repertório cultural, fazer com que a gente tenha mais bagagem, dividir coisas interessantes. Tudo aquilo que eu gosto eu vou trazer aqui pra vocês, para que a gente possa conversar, dividir, e esse canal aqui tá aberto, né? Deixe nos comentários o que vocês quiserem ver, o que a gente puder conversar. A gente tá aqui para fazer desse lugar um lugar onde uma comunidade literária possa crescer e se tornar ativa, para que a gente possa ter mais espaço para falar sobre aquilo que a gente gosta, que é literatura, que é livro, que é autor, que é fofoca, que é tudo isso aí, tá bom? Então esse aqui é o Ano Literário, explicando para vocês a origem desse nome. Eu tenho um projeto de leitura que iniciou em 2023, com alguns amigos. A gente estava lendo os contos de Lígia Fagundes Telles. Eles me pressionaram, graças a Deus, né? Foi uma ótima atitude, agradeço a todos eles que me deram esse apoio. E a gente começou a ler os contos da Lígia naquela edição linda, né? Tá aqui na minha estante, depois eu pego aqui pra gente falar sobre isso. De todos os contos da Lígia, a gente começou a fazer isso, e aí quando terminou, a gente leu a primeira antologia, que é Antes do Baile Verde. E aí quando terminou, eles disseram assim: e ano que vem, o que vai ser? E eu... Ai, gente, não tava pensando em nada. A gente abriu, né, era só uma conversa mesmo, era uma coisa bem informal. E aí eu não tava pensando em nada pra esse ano de 2024, até que eu lembrei que eu tinha ganhado de presente esse box, né, de todas as peças do Shakespeare. Na verdade, não é que é só algumas, né, tragédias, comédias e peças históricas, que é esse aqui que eu tô trabalhando, inclusive, né, nesse meu projeto. Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco o que ele é. E aí, então, eu falei assim, esse aqui era um projeto pessoal meu, eu queria muito ler Shakespeare já fazia algum tempo. Acompanhei todo o projeto da Tatiana Feltrin no canal dela, e eu já tava querendo, depois de acompanhar, eu vi, bom, Shakespeare não é tão difícil como a gente pensa, então já que eu ganhei esse presente, eu vou aproveitar e vou ler as peças. E eu falei assim, bom, gente, eu ia fazer isso sozinha, mas se vocês quiserem, a gente pode dividir. E aí, então... curiosamente, esse box tem 12 peças, então ficou uma peça por mês, né? Até para não ficar muito pesada a meta de leitura e tal. E ele surgiu, né, mais uma vez informalmente, até que ele começou a criar um corpo, né, ter um pouco mais de personalidade. E aí apareceu esse nome Ano Literário, que eu achei que incorporava bem a proposta, né, do que a gente tinha pensado de ler uma peça por mês ao longo de um ano. E aqui estamos, a gente já tá em agosto, nós já lemos 8 peças, cada mês é uma, como eu disse pra vocês. Ano que vem já tá mais ou menos desenhado, eu volto a falar sobre o ano 2 do Ano Literário aqui, mais na frente. E esse é o nosso projeto de leitura. A pessoa, se quiser, pode entrar no mês que quiser, ou comprar um semestre inteiro. A gente tá em agosto, então a gente tá lendo Macbeth, que é uma das grandes tragédias, que é uma peça maravilhosa. Vou trazer a resenha delas pra cá também. E o mês, né, fica aberto durante um período, uma janela de tempo, pra pessoa que quiser adquirir. Ela entra na turma, as aulas são gravadas na plataforma, né? A gente até tentou fazer encontros via Zoom ou via Meeting, mas acabou que não deu muito certo. E aí a gente optou pela gravação das aulas mesmo em plataforma, que foi... né, uma forma de que a pessoa, né, tanto eu como os alunos pudessem administrar melhor o seu tempo em relação às aulas, e facilitou bastante. Então, a pessoa compra, né, adquire o seu mês ou o seu semestre, e aí, né, de acordo com o cronograma, ela tá lá assistindo as aulas. Eu planejo, às vezes, 3 aulas, na verdade, uma aula de bônus, né, sobre algum tema que permeia a peça, e mais 2 aulas de análise. Às vezes dá um pouquinho mais, né, porque também pretendo não me esticar muito na aula, né, não deixar uma aula muito cansativa. Então, às vezes são 3, às vezes são 2, às vezes são 4. Vai depender muito da peça do mês, e a gente vai fazendo essa análise bem mais
aprofundada dos temas, análise literária, dependendo da peça, o contexto histórico ou outros assuntos que permeiam a peça, que é muito interessante, né? Esse mês em Macbeth, por exemplo, a gente vai falar sobre a representação do sobrenatural, né? Aparecem bruxas, aparecem deuses, aparecem fantasmas em Macbeth, então a gente fala sobre tudo isso para que quando a pessoa for ler a peça, ou à medida que está lendo, ela consiga perceber todos esses elementos que estão aí, né, em volta desse texto, né, que é um texto maravilhoso, porque a gente está falando de ninguém menos que William Shakespeare, né? Outra coisa que eu queria trazer aqui para o YouTube para vocês são os meus projetos pessoais de leitura. Esse ano eu tô participando do Clube da Tati, né, o Clube Tatiana Feltrin Subbiblioteca, se não me engano esse que é o nome. A gente chama de Clubão, né? Então eu tô participando do Clubão da Tati esse ano, então esse ano ainda tenho algumas leituras para fazer do clube. À medida que eu for conseguindo fazer essas leituras, eu vou trazer aqui para vocês também. Além de alguns outros projetos que eu pensei pra cá, né? Um deles é, mais uma vez, revisitar Lígia Fagundes Telles, que é uma das minhas autoras favoritas. E, junto com ela, Clarice Lispector, que é num projeto que eu vou chamar de As Damas da Literatura Brasileira. A gente vai ver, né, durante o mês, uma leitura e análise de um dos contos de cada uma dessas duas grandes autoras aqui maravilhosas. Eu vou tirá-los desses dois livros maravilhosos, né, que é Todos os Contos, da Clarice. Então, a gente vai estudar um conto, né, a cada vídeo. Vai estudar assim, né, gente? Vai fazer uma leitura, fazer uma resenha, trazer elementos interessantes. Eu pretendo não me prolongar muito nesses vídeos, porque não é uma aula, é só uma conversa, tá? Quem quiser assistir a aula tem que ir lá pro Ano Literário. E o segundo, né, e o da Lígia, como eu já tinha dito pra vocês, né, que a gente começou, inclusive, tá aqui marcadinho, ó. Nosso primeiro estudo de Antes do Baile Verde, mas eu vou recomeçar Antes do Baile Verde aqui no canal. A gente vai ver um conto, né, de Lígia, ó. Então a gente vai percorrer um longo caminho com Lígia. Um vídeo pra Lígia, um vídeo pra Clarice também. A gente vai percorrer um longo caminho aqui com elas, nossas damas da literatura brasileira. Outro projeto aqui no canal que eu achei interessante é esse aqui das listas extraordinárias. Também vamos conversar, né? Esse livro aqui é uma proposta super interessante. É um autor chamado Sean Usher, né? Ele também escreveu aquele livro Cartas Extraordinárias. Então, ele selecionou aqui listas de coisas, de vários nomes muito interessantes, de várias personalidades do cinema, do esporte, da música, da literatura, presidência da república. E aqui ele vai discutir, né, esses propósitos que essas pessoas fizeram através dessas listas. E eu achei muito legal. Eu sou uma pessoa que sou viciada em fazer listas. E aí eu adorei a proposta desse livro, né? Adquiri ele numa promoção maravilhosa. E aí eu vou trazer aqui pra gente discutir também, né? Um autor desses, uma lista dessas, pra gente falar e conversar sobre elas aqui no nosso canal, tá bom? A gente vai falando, né, de outras coisas também, coisas que vão aparecendo em nosso dia a dia, algumas resenhas de livros que eu acho interessante. Ano que vem a gente vai, já planejei até o ano que vem, minhas listas, né? Ano que vem a gente vai tentar fazer um projetinho de leitura particular aqui no canal, minhas metas literárias para 2025, mas aí são coisas que nós vamos discutir ao longo do caminho, tá? Obrigada pela sua presença. Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho da notificação. Vou tentar trazer 2 vídeos por semana, toda terça e quinta, ao meio-dia. A gente vai, então, conversar um pouquinho sobre literatura, sobre livros, sobre história, sobre arte, né? Tudo aquilo que faz parte desse mundo da literatura. Eu vou tentar trazer aqui para vocês, que a gente vai continuar a nossa conversa sobre os nossos projetos. E até o próximo vídeo.